Dificuldades todo mundo enfrenta, né? O que muda de uma pessoa para outra é a forma de encarar os problemas. Algumas mais ativas buscam logo uma solução. Outras já são mais acomodadas e não sabem como agir diante de uma situação difícil. É sobre isso que eu converso agora com o psicólogo Moacir Castellani. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como a falta de iniciativa pode atrapalhar uma pessoa? Então, a falta de iniciativa, ela coloca a pessoa na zona de conforto. A zona de conforto é onde tudo é familiar. Na zona de conforto não existe aprendizagem, né? Não existe novidade, né? Então, a pessoa começa a correr um sério risco, ou seja, ela fica acomodada, o mundo muda e, de repente, acontece alguma situação em que ela acaba indo para a zona de pânico, ou seja, ela é mandada embora, por exemplo, do emprego e, de repente, ela se vê na necessidade de tomar alguma iniciativa. E aí ela não sabe como fazer isso. Exatamente, porque na zona de pânico também não existe aprendizagem. A aprendizagem, ela existe numa zona intermediária, que a gente pode chamar de zona de desconforto voluntário. É uma zona, então, que gera desconforto porque tem algo novo, por exemplo, um vendedor que ele quer ser gerente. Então, ele pode, então, ser promovido para o cargo de gerência, mas, ao mesmo tempo, é muita coisa nova, muito desafio. Então, aquilo gera um medo, um desconforto. Mas é voluntário, ou seja, ele toma a iniciativa e ele sabe, então, que ali ele vai aprender. E ele assume aquilo e encara essa nova situação. Exatamente. Isso que a gente pode dizer que é uma diferença de quem se mantém naquela zona de conforto, na zona familiar. A zona familiar, ela não traz nenhum desafio e nenhuma possibilidade de aprendizado. Agora, o que contribui para uma pessoa ser mais acomodada? A gente pode dizer que, por exemplo, até a criação, a pessoa que recebe tudo, isso ajuda a se tornar um adulto, por exemplo, acomodado? Ajuda demais, né? Uma criança, por exemplo, que ela tem tudo na mão, ela começa, então, a achar que o mundo vai entregar tudo o que ela precisa. Então, ela, no modelo mental dela, ela não tem que fazer esforço para sobreviver, ela não tem que fazer esforço para crescer. Então, ela fica muito mal acostumada, né? E muitas vezes ela se torna um adolescente e um adulto também muito limitado. E o problema é que, às vezes, essa pessoa, ela se sente meio como se fosse uma pessoa nobre, no seguinte sentido: eu não tenho que fazer força nenhuma, o mundo tem que me entregar soluções. Me oferece tudo. Mas o dia que o mundo não entrega, o que acontece? Ela faz birra ou ela fica deprimida. Então, é muito importante, inclusive, a família, as pessoas que estão em volta, que gostam de alguém em que a gente possa perceber que ela está muito acomodada. É muito importante a gente estimular a pessoa a ser mais independente, né? É muito comum, por exemplo, famílias que oferecem muito apoio e aí a pessoa acaba que ela não encara os próprios desafios e continua mal acostumada. Então, no caso, para ajudar uma pessoa que tem essa característica de ser mais acomodada, a gente, por exemplo, para as famílias, assim, pode ser uma dica, parar de paparicar, tentar fazer com que a pessoa amadureça, encare as coisas? Exatamente, porque na medida em que a família ela oferece condições em demasia para a pessoa tentar mudar, às vezes ela tenta e aí ela diz assim, eu não consegui, ela se coloca no papel de vítima. A vítima é a pessoa, então, que ela atribui a questões externas os resultados das suas escolhas. Agora, é diferente do protagonista. O protagonista é aquele que ele assume a responsabilidade e atribui, então, a si mesmo os resultados das escolhas que ele obtém. Agora, a pessoa em que ela é muito mal acostumada, que ela está naquela posição de nobre, ela fala assim, olha, eu tentei, mas não deu certo. Aí a família diz assim, que pena, temos que dar mais apoio. E no fundo, vai estar retroalimentando um contexto em que a pessoa continua mal acostumada e continua paparicada e talvez até mesmo mimada. Dar o exemplo também é uma boa dica. Exatamente. Pelas ações. Ok, muito obrigada. Obrigado.